irmãos presentes, tanto nessa casa física, assim como aos que nos assistem, acompanham através do Facebook. Antes de iniciarmos a nossa palestra, nós vamos fazer a leitura de um texto do livro Pão Nosso, chamado O Homem, editado pelo Espírito Emmanuel e psicografado do médium Chico Xavier. O Homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos. Com Jesus ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós? Passamos então para o momento da nossa oração inicial, onde pedimos aos presentes que fechem seus olhos, elevem o pensamento a Deus, o Altíssimo, a nossa Mãe Santíssima, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a hierarquia espiritual luzeira da Casa Luz de Jesus. Pedimos aos irmãos espirituais luzeiros desta casa que abençoem a todos, protejam, instruam, e nesse momento em especial a nossa palestrante da noite. Que assim seja. Damos então as boas-vindas e convidamos a nossa palestrante da noite. Vou colocar aqui para você. Tá lá, né? Seja sempre bem-vinda a esta casa, é sua a palavra. Jesus nos abençoe. Sempre uma alegria para nós podemos estar aqui com vocês, aqui no Luz de Jesus. Nós tínhamos dado um outro título para essa palestra, e aí, meio em cima da hora, chamei o Max, falei, dá tempo de mudar? Ele disse, dá tempo de mudar. Eu falei, então troca o título, põe esse aqui. E aí algumas pessoas daí me disseram, mas que título é esse, né? E ficou uma coisa intrigante. Eu acho que eu estou fazendo umas aulas com o povo do marketing durante o sono, assim, desdobramento, né? E aí eles que me inspiraram. Mas ele nasceu depois de uma reflexão que a gente vem fazendo já há umas 2 semanas em torno de um texto, né? De um tema que a gente vem estudando desde o início de janeiro, na verdade. E aí ficou então como se livrar da hipocrisia. No entanto, cabe aqui uma ressalva, né? Porque às vezes a gente vem ouvir a palestra pensando, quero ouvir para poder falar para o fulano, né? Que eu sei que é um grande hipócrita, ou para aquela pessoa que é uma grande hipócrita. Mas a lição é sempre para nós, ela é sempre pessoal. Inclusive eu falo e os meus ouvidos, que são 2, né? São os primeiros a ouvir aquilo que eu falo para vocês, então ela é para mim também, né?
Lamennais diz na Revista Espírita, de outubro de 1860, a hipocrisia, entendei bem, é o vício da vossa época. É interessante porque ao falar a respeito da nossa situação evolutiva, os espíritos dizem que o grande problema que surge à medida que a gente sai do mundo primitivo, né, e passa para as provas e expiações, é a hipocrisia. E ela surge porque entre nós começam a aparecer algumas almas que são mais elevadas. Aparecem como luzes que se acendem, né, na humanidade e fazem grandes trabalhos, provocam grandes transformações e deixam lindos exemplos. E nós, que caminhamos atrás, olhamos para essas condutas divinas, quase, né, perto da nossa inferioridade, sentimos o efeito que elas provocam e também queremos, né? Assim como uma criança que quer alguma coisa, mas não sabe como obter, nós queremos esse benefício de ter bondade, de ter amor, de ser, né, mais evoluído, mas não sabemos como fazer. Então a gente finge. E é aí que surge a hipocrisia. Por isso que ela é o grande vício e o nosso grande problema. Porque enquanto eu estou fingindo ser, eu não estou ocupada em realmente me conhecer e ver aquilo que precisa de mudança, que precisa de melhora. Os espíritos vão colocar a hipocrisia na terceira ordem, que é a primeira, né? Da terceira passa para a segunda e depois para a primeira, e na última classe, que é a nona classe. Então veja como ela surge ali realmente bem no início, né? E às vezes nos acompanha assim por um certo tempo, né? Então os espíritos que trazem a hipocrisia são impuros, classificados ali por Kardec. Como espíritos, né, na erraticidade, eles dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e tomam todas as máscaras para melhor enganar. Então a hipocrisia é essa grande máscara que a gente veste para enganar o outro. Quando encarnados, os seres vivos que animam são inclinados a todos os vícios que geram as paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a trapaça, a hipocrisia, a cupidez e a sórdida avareza. Então isso aí é o começo, né, da escala, é o começo da ascensão, é o primeiro degrau. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo. São flagelos para a humanidade, seja qual for a classe social a que pertençam. E o verniz da civilização não os isenta do opróbrio e da ignomínia. Isso são aqueles casos que a gente muitas vezes vê, onde a pessoa, né, há um caso aí rolando na mídia de um político, né, brasileiro, que foi para os Estados Unidos, foi eleito não sei como nos Estados Unidos, e tinha uma aparência assim de cidadão do bem, de pessoa honesta, e agora então estão aparecendo as verdades, né, as histórias ocultas, aquilo que as máscaras conseguiram manter escondido durante um tempo, mas que agora vem à tona. E a grande pedra de toque da nossa época é que nada mais fica escondido, né? É ótimo isso para nós, porque todas as máscaras, elas vão cair, né? Então, quanto mais a gente se aferra a elas, pior para nós, porque é o tempo agora em que tudo vem à luz. Por isso, às vezes, a gente olha para o mundo e fica assustado, fica preocupado, né? Mas não é que esse mal não existisse, é que tinha o tapete em cima, né? Estava a sujeira toda embaixo do tapete. E agora, então, esse tapete está sendo puxado e nós estamos olhando, né? Ou os espíritos usam uma metáfora melhor, eles falam do lago, né? Que você olha e vê as águas cristalinas em cima, mas que quando você começa a mexer, todo o lodo que está embaixo, ele vem à tona. E aí você descobre quanta impureza tinha naquele lago. Então essa é a imagem que eles propõem para nós. E como será que a gente faz para vencer esse vício da alma? Kardec vai colocar para nós que fora da caridade não há salvação. Então é através da caridade, bem compreendida, bem sentida, que o caminho se coloca. Mas há também outras propostas, né? E nós viemos aqui então refletir sobre duas propostas
Eu trouxe 2 homens e 2 mulheres aí, para dar o exemplo, né, para vocês, para não ficar só nos homens. Mas os homens estão na Revista Espírita de janeiro de 59, e são o Duclos e o Diógenes, né? Eles são entrevistados por Kardec, evocados e entrevistados, e a entrevista deles, a fala deles está no item Palestras Familiares de Além Túmulo, que era quando Kardec chamava os espíritos, conversava, né? E aí essas conversas estão transcritas ao longo, então, dos volumes da Revista Espírita, e são todas muito interessantes, né? Uma melhor que a outra. E embora o Diógenes esteja por último, eu vou começar por ele. Então, o Diógenes de Sinope era aluno de Antístenes, contemporâneo de Platão. O Antístenes foi discípulo de Sócrates, e todos esses nomes a gente conhece, né? De ouvir falar de filosofia, de estudar filosofia, né? E ele se destaca nas teorias de Sócrates, né? Em especial as práticas morais que Sócrates propõe, como autodomínio, autossuficiência, força de ânimo e a capacidade de superar as dificuldades. Então esse Antístenes funda uma escola que é conhecida como a escola cínica, e que na filosofia tem um significado diferente do que tem hoje para nós, né? Hoje a gente diz que uma pessoa cínica é uma pessoa mentirosa, mau caráter, mas na filosofia, cínico vem de cão, né? Então é da origem da palavra grega, cinismo vem de cão, depois eu vou explicar por quê. Então o Diógenes nasceu em 413 a.C., viveu até 323 a.C., uma vida relativamente longa, e ele andava com uma lanterna durante o dia e dizia: procuro um homem. Tem algumas anedotas que se conhece a respeito de Diógenes bem interessantes, né? Aí temos uma representação de um pintor famoso, de Diógenes segurando a lanterna, né, em plena luz do dia, procurando um homem. Ele procurava um homem virtuoso, um homem verdadeiro. Para os cínicos, os prazeres enfraquecem o corpo e a alma, os confortos, né? Pondo em perigo a liberdade do homem, pois o torna escravo dos mesmos. E eles achavam que a felicidade devia vir de dentro, então, e não das coisas exteriores, né? Essa é a escola do Diógenes. Quando o Diógenes começa na filosofia, ele convive junto com Platão, mas ele tem algumas diferenças de visão, né? E em relação a Platão. E ele vai morar num barril aberto. E nesse barril, então, ele morava, né? Ele dormia, durante o dia ele saía pedindo comida, ele conversava, estudava também, né? Como se estudava na época, né? Através das conversas, através da reflexão. E o acompanhavam, como ele comia ali perto do barril, então os cães vinham para comer os restos, para comer aquilo que ele não aproveitasse, para dividir com ele. E como ele era sempre visto, né, rodeado dos cachorros, então ele era chamado de Diógenes o cínico, né? Diógenes dos cachorros. O pessoal da Com Animal, assim, ia curtir bastante o Diógenes, né? É uma pessoa que gostava muito dos animais, né? Então o Diógenes é chamado por Kardec, e ele diz que vem de longe. E aí eles perguntam se ele pode aparecer para o médium vidente que acompanha ali o grupo de Kardec, e ele diz: eu venho e se quiserdes virei com a lanterna, né? Então o espírito pode aparecer como ele quiser, ele pode aparecer com bengala, com óculos, como ele quiser. E aí ele diz, Kardec pergunta, né, vem de longe, vem de que mundo? E ele responde: não o conheceis. Pode responder algumas perguntinhas, seria o nosso equivalente no WhatsApp hoje, pode falar? Né? Ele diz, com prazer. E aí Kardec pergunta: a existência em que vos conhecemos sob o nome de Diógenes o Cínico foi proveitosa à vossa felicidade futura? Será que vivendo assim, estudando filosofia, vivendo ali de forma tão simples, isso foi proveitoso para ele? Ele responde que foi muito. Enganai-vos ridicularizando-a, como o fizeram meus contemporâneos. Admiro-me mesmo de que a história se haja inteirado tão pouco da minha existência e que a posteridade, pode-se dizer, tenha sido injusta comigo, porque o que ficou dos ensinos do Diógenes foram as curiosidades e as anedotas, né? Ficou mais famoso isso do que a sua própria filosofia. Que bem pudestes fazer, de vez que vossa existência foi muito pessoal. E aqui é interessante a gente entender a visão de Kardec,
que é uma visão que ele vinha desenvolvendo através do estudo, onde os espíritos diziam que o que é uma grande vida? É uma vida pautada na caridade e no amor ao próximo. É uma vida que você faz algo pelos outros. Mas a vida do Diógenes não se encaixa ali. Ele viveu para ele não desenvolveu família, ele não fez nenhuma obra de educação, ele não fez nenhuma obra de benemerência, né? Grandes obras de caridade, nada. Então como é que a vida foi proveitosa? E ele responde: trabalhei para mim, mas podiam aprender muito comigo. Esse é o ponto que nos toca aqui hoje, né? O que será que nós podemos aprender com o Diógenes? Aí Kardec continua: quais as qualidades que gostarias de ter encontrado no homem que procurávamos com a lanterna, né? Durante o dia procurando firmeza. E você possuía as qualidades que procurava nesse homem? Sem dúvida. Eu tinha o meu critério. Para reconhecer a virtude é preciso possuir, né? Uma certa virtude. E aí aqui nós temos uma das imagens mais famosas de Diógenes sendo visitado por Alexandre o Grande, o imperador, considerado o homem mais poderoso da sua época, veio visitar Diógenes, né? E conversando com Diógenes, ele pergunta para o Diógenes: posso fazer alguma coisa por você? Posso te dar alguma coisa? Você quer que eu te dê alguma coisa? Existe algo, né? Um homem que tinha o mundo ali praticamente em suas mãos. E o Diógenes diz: você pode dar um passo para o lado porque você está tapando o meu sol. E essa é a cena famosa, né? Então o Diógenes dizia assim: é preferível a companhia dos corvos à dos aduladores, porque eles devoram os mortos e estes os vivos. Quanto que a gente não encontra de sentido nessa frase quando a gente pensa em atrair seguidores, né? Buscar joinhas, ter positivos nas redes sociais, são os aduladores, né? De certa forma não deixa de ser a questão da fama vazia, da fama que se apoia em alicerces não muito sólidos, muitas vezes em grandes máscaras, né? Que estão fingindo para pessoas que também estão fingindo. Diógenes também dizia: o insulto desonra quem o infere e não aquele que recebe, né? Quanto mais eu leio, mais eu gosto desse Diógenes, viu? Então é muito famoso porque nem diante da pessoa mais poderosa da época ele não se abala. Ele podia ter pedido dinheiro, né? Me põe aí no Bolsa Casa Família, qualquer outra coisa, arruma um programa ali para mim. Ele não pede nada, ele só pede dar um passinho para o lado porque você está aqui tapando o meu sol. Kardec continua na entrevista, né? Perguntando então: é verdade o que se conta da vossa entrevista com Alexandre? E ele diz: realíssimo, a história até a truncou. Mas como a história a truncou? Em que? Refiro-me a outras conversas entre nós dois. Pensais que ele me tivesse vindo ver para só me dizer uma palavra, né? Quer dizer, ficou esse trecho da conversa, mas na verdade eles conversaram várias vezes. É verdadeiro o dito que se lhe atribui de que se ele não fosse Alexandre gostaria de ser Diógenes? E Diógenes responde: talvez o tenha dito, mas não em minha presença. Alexandre era um jovem maluco, vão e orgulhoso. Aos seus olhos eu não passava de um mendigo. Como poderia o tirano se dizer instruído pelo miserável? Então Alexandre vem procurar Diógenes porque ele era uma figura exótica, né? Um homem que vive com quase nada, que não precisa de nada, mas que é um filósofo, que é um pensador. Então ele vai lá para ver aquilo, se era verdade, mas não para estudar, não para aprender, né? Pela curiosidade. Como nós nos aproximamos de algumas coisas também, né? Pela curiosidade, não para aprender algo com aquilo. E aí ele pergunta: reencarnastes na Terra depois de vossa existência em Atenas? Não, mas em outros mundos. E ele diz que pertence a um mundo agora que é tão frágil o laço, né? Que chamado aqui na Terra, encarnado no mundo, ele consegue vir. Coisa que nós aqui não podemos fazer. Se nos chamam agora, por exemplo, em Júpiter, né? Que bom se me chamassem em Júpiter agora. Mas mesmo que me chamem, eu não consigo sair daqui, porque eu estou muito presa à matéria. Os laços são muito fortes, né? Nós estamos ainda aqui como prisioneiros. Então, o Diógenes se reencarna num planeta melhor,
a gente não sabe que planeta é esse, quer dizer, deve ser muito longe, e os laços que o prendem à matéria são muito frágeis, muito tênues. E aí Kardec termina perguntando: você pode nos traçar um quadro das qualidades que você buscava no homem antes? E o que mudou? O que você busca hoje? O homem da lanterna, né? E antigamente, então, ele diz que buscava coragem, ousadia, segurança de si mesmo e poder sobre os homens pela inteligência. Mas hoje Diógenes valoriza a abnegação, a doçura e o poder sobre os homens pelo coração. Então a gente percebe aqui um filósofo que teve uma vida que foi muito proveitosa para o seu progresso espiritual. Praticamente ele prescindia das convenções sociais, ele não se preocupava em agradar ninguém, né, em bajular ninguém, mas se preocupava em estudar, em meditar e se desprendia das coisas. É muito famosa uma cena em que ele tinha uma canequinha e aí ele vê uma criança tomando água com as mãos e ele diz: uma criança me superou em desprendimento, e joga fora a caneca e passa desde então a tomar água com as mãos, né? Então realmente ele tinha o mínimo necessário para viver para ele, né? O que ele precisava, e se desprendeu então de todas as ilusões da matéria nessa encarnação. Antes de conversar com o Diógenes, Kardec evoca o Duclos, que é menos famoso, menos conhecido, e que foi um nobre francês que escolheu abandonar tudo e viver como um mendigo para humilhar a família. Kardec evoca-o e pergunta se ele se lembra da sua existência terrena. Ele diz perfeitamente. E por quê, né? Que motivo levou a viver a vida excêntrica que levou? E ele responde: estava cansado da vida e tinha pena dos homens e de suas motivações. Dizem que era por vingança e para humilhar um parente de alta posição. É verdade, não só por isso. Humilhando aquele homem, humilhava muitos outros. Se a vingança custava-lhe caro, porque durante longos anos privou todos os prazeres sociais para satisfazê-la. Não acha isso um tanto duro? Eu me alegrava de outra maneira. Então também foi uma pessoa que, nascido num berço nobre, tinha direito a todas as comodidades, muito mais comodidades do que Diógenes, né? A época antes ainda de Jesus. Então na época dele a gente já é a mesma época quase de Kardec, né? O século das luzes. A gente já tem um início de civilização ali bem desenvolvida. Artes, teatro, música, conforto dentro de casa, já ainda não no nível que nós temos hoje, mas já bem melhor do que um barril. E ele abre mão de tudo isso e vai viver então quase como um mendigo, né? Aí Kardec pergunta: havia ao lado disso um pensamento filosófico? É por isso que o comparavam a Diógenes? Havia alguma relação com a parte menos sadia da filosofia desse homem? E o que pensa de Diógenes? Pouca coisa. Em menor medida é o mesmo que penso de mim. Diógenes tinha sobre nós a vantagem de ter feito alguns séculos mais cedo aquilo que eu fiz, e em meio a homens menos civilizados do que aqueles em cujo meio eu vivia. Então é interessante a gente ver que mesmo aqui Diógenes está acima ainda, né? Perante o próprio Duclos, ele vê que Diógenes está acima. E ele não é movido pela filosofia, né? Talvez por um princípio de reflexões. Mas ele vai fazer essa vingança mais por orgulho, né? Aí, uma foto que a gente vê assim ao fundo do lugar aonde ele mendigava, que era o Palais Royal. É como se a gente imaginasse o parque de exposições em dia de expo, né? Com 1000 atrações, como um shopping a céu aberto. Era um lugar para ver e para ser visto. Era um lugar onde as pessoas se arrumavam para ir passear, a alta corte ia, a nobreza ia, as pessoas simples também iam para ver o espetáculo, né? E ali ele mendigava, conhecido inclusive dos nobres, né? Então ele frequentava lá esse lugar, e Kardec pergunta por quê, né? Não seria contrário aos gostos de misantropo? E ele diz: lá eu via todo mundo todas as tardes. Não haveria da sua parte um sentimento de orgulho? E ele diz: sim, infelizmente, o orgulho teve importante participação em minha vida. Então ele admite, né, a motivação dele
nasce do orgulho, da vontade de humilhar os parentes, de perceber a vacuidade de todas aquelas máscaras. No entanto, com o passar do tempo, ele vai sofrendo os efeitos das escolhas que ele faz e ele vai se modificando. Ele não tem amigos, ele fica muito só, ele não consegue ser amigo dos mendigos, porque os mendigos são iletrados, são analfabetos, são pessoas da classe mais popular, né, mais pobre da população, e ele é um nobre, então a educação, a fala, tudo nele é diferente. E também não tem amigos entre os nobres, que não admitem chegar perto dele, então ele fica sozinho. Mas ele diz: quem é que tem amigos de verdade? Poucos, né, são aqueles que são amigos. E agora, ele é mais feliz? E ele diz que sim. Aí Kardec faz a mesma pergunta que ele faz para o Diógenes, né? O seu gênero de vida não deve ter contribuído para o seu aperfeiçoamento, né? Quem que ele ajudou? A quem que ele serviu? O que que ele fez de benefício? Ele diz: esta existência terrena, muito mais do que imaginais. Não experimentava eu momentos sombrios quando entrava em casa, sozinho e desolado? Ali tinha tempo de ruminar muitos pensamentos. É a meditação, né? É a análise das coisas do dia, o que se passou, o que houve. E ele ia pensando, e tudo isso trouxe para ele benefícios. Se tivesse que escolher outra existência, qual seria? Não na Terra. Hoje posso esperar coisa melhor. Vai também ele para outro planeta. Também se elevou. Também melhorou. Para a gente ter uma ideia do salto que é isso, né? Vamos imaginar que para o entendimento de uma boa parte dos espíritas, ficar bem aí para nosso lar, que é no umbral, né? É no umbral, gente. Não está melhor do que aqui. Está só em outro plano, assim, né? Tá certo que é como vir ao centro, né? A gente está entre pessoas que pensam parecido, que têm as mesmas crenças. Então, enquanto a gente está aqui, a gente se sente bem. Mas lá não é a felicidade. A felicidade está muito acima, né? Então, para a gente atingir essa condição melhor de felicidade, a gente precisa pôr o nosso olhar naquilo que nos espera. Qual é o nosso problema? Nós já enfrentamos tantas dores, tanto mal, tanta dificuldade dentro e fora de nós, que é isso que nós sabemos ver, identificar e descrever. E quando nos perguntam qual será a felicidade, nós não sabemos, porque nós não conhecemos, né? Aí a gente começa com aquelas historinhas: ai, mas aquilo lá não tem chocolate, ai, mas aquilo lá não tem não sei o quê, né? Não vai dar para chocolate, gente, né? Abre o olho, que tem coisa muito melhor nos esperando, muito melhor do que chocolate, do que churrasco, do que todas as coisas que a gente imagina que sejam boas aqui, né? E que nem sempre são, né? Nem sempre são boas aqui, perdão. Ali tem mais uma imagem, né, do lugar por onde ele passeava, então ele também se adianta. E Kardec então pergunta, né? Sem nos revelar tal existência, poderia dizer que relação tem ela com que a conhecemos, de vez que uma deve ser consequência da outra? Aqui eu pulei algumas perguntas, né? Estava na 20, fui para 25. E Kardec pergunta se ele teve uma existência antes dessa em que ele foi o do Clos. E ele diz que sim, mas que é uma existência assim obscura, que não tinha por que dizer qual era. E aí ele pergunta: mas qual então a relação das duas, né? E aí ele responde: não exatamente uma consequência, mas um complemento. Eu tinha uma vida infeliz em razão dos vícios e defeitos que muito se modificaram antes que eu viesse habitar o corpo que conhecestes. O que essa frase nos mostra? Perdão. É possível avançar não só aqui encarnado, mas na erraticidade. Então a gente tem uma vida aqui, com vícios, com dificuldades, né? Alcoolismo, drogas, cólera, vamos imaginar assim, os vícios que a gente conhece. Desencarna, chega na erraticidade, se dá conta do mal que estava fazendo para si mesmo. Começa a estudar, começa a conversar com espíritos mais esclarecidos, começa a traçar novos rumos, se esclarece, muda, planeja uma nova resistência, uma nova reencarnação. Já volta diferente, já chega aqui mais esclarecido. Então ele diz: foi isso que aconteceu com ele.
Ele sai de uma existência obscura, onde ele tinha vícios, ele vai para a erraticidade, ele se esclarece, ele progride, ele reencarna como Duclos. E aí ele faz essa escolha de abrir mão dos bens terrenos, de abrir mão das máscaras, das facilidades, de abrir mão das convenções, e ele progride e se adianta, a ponto de poder se desprender da Terra e ir morar em outro planeta, que é o que ele diz aqui, né? No final, Kardec pergunta: podemos fazer-lhe algo de útil ou de agradável? Pouco. Hoje estou muito acima da Terra. Geralmente, quando Kardec faz essa pergunta, os espíritos respondem: ore por mim, né? Faz uma prece que me ajuda muito e tal. Ele não está nem precisando de nada. Na questão 720, nós vamos encontrar a respeito das privações voluntárias, né? E os espíritos esclarecem para Kardec que se você quer fazer o bem, se privar de alguma coisa, se prive em favor dos outros, né? Essa é a melhor privação. Então você não vai comer algo que seja para dar para o outro, né? Para dividir com quem não tem. Essa é uma boa privação. Vai ficar sem o casaco que seja para dar para alguém que está passando frio e essas coisas, né? Mas não determinadas privações que não beneficiam a ninguém, que não geram nenhum tipo, né, de benefício para os outros. No entanto, há um adendo a esse pensamento. Kardec pergunta: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? E os espíritos respondem: a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma, que são bem esses dois casos que a gente estudou, do Duclos e do Diógenes. Eles se desprendem dos gozos inúteis, se privam, né, dos gozos inúteis de forma voluntária, né? Resistem à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Então aqui de novo a questão da hipocrisia, né? Quando eu dou, qual é a intenção? Quando eu me privo, qual é a intenção daquilo que eu estou fazendo? E essa é a verdadeira pergunta que a gente deve se fazer. Será que é só assim que a gente aprende? Será que é só através das privações? Existe uma outra escola também, que é a da enfermidade. Não sei se alguém conhece essa moça. Ela desencarnou essa semana. É uma moça que foi diagnosticada com câncer, é a Ana Michele Soares, Ana Mi. Ela foi diagnosticada com câncer com 32 anos, se não me engano, 28, 32 anos, muito nova, câncer de mama. E começou a fazer os tratamentos, mas começou também a escrever sobre esse processo. No entanto, junto com outras mulheres que ela conheceu, ela começa um blog primeiro e depois uma página no Instagram e vai divulgando, né? A página dela chama Paliativas, né? Porque ela começa a gerar um movimento de esclarecimento e consciência do que são os cuidados paliativos, que é um acompanhamento até que a vida se apague, né? Mas não é uma sentença de inutilidade, de morte, de término, né? Não há mais o que fazer. E o livro dela é um espetáculo de ler, vale muito a pena. Compra primeiro, eu sempre falo, né? Passa na farmácia, compra a caixa de lenços, daí abre e lê. Não estou brincando. Desafio os homens a fazerem a mesma coisa, né? Porque às vezes eles dizem: ah, fica de mulher que chora por qualquer coisa. Uhum. Desafio a ler. É muito bom, vale muito a pena. E lendo o livro dela, muito mais do que me informar sobre o câncer, sobre o tratamento, sobre os cuidados paliativos, sobre a luta, a gente vê o que é que vale na vida. Porque quando você está com uma sentença decretada, né? Você tem tanto tempo de vida, você vai viver até ali, e aí você tem tratamentos quimioterápicos, você tem remédios, você tem exames, você tem um acompanhamento, e aí como é que você aproveita o seu tempo? Como é que você dá valor? Como é que você avalia as pessoas que estão do seu lado?
Como é que você avalia o seu trabalho? O que tem significado para você? Então, praticamente, ela faz as reflexões que eu imagino que o Diógenes e o Duclos também tenham feito, mas por outra via, né? Ela faz pela via da doença aquilo que eles fizeram pela via das privações voluntárias, mas o caminho dela não deixa de ser um caminho também de privação, porque é a privação da saúde, né? Da saúde como a gente conhece. Mas nós, muitas vezes, que temos saúde, somos negligentes com a nossa saúde. E a pessoa que tem o diagnóstico, às vezes, ela tem mais atenção, ela é mais atenta com a própria saúde do que quem não tem o diagnóstico, né? Não é muito curioso? É aquela velha história de que a gente só dá valor depois que perde, né? Então, vale muito a pena ler, porque são histórias... mas vai ler para sofrer, né? Não. São histórias que nos ensinam a respeito do valor das coisas, o que realmente tem valor. Então, aquele dia que você está vendo no Instagram e está pensando, só eu que não viajo, todo mundo viaja, só eu que não tenho um corpo maravilhoso, todo mundo tem, só eu que não tenho dinheiro, todo mundo está comprando roupa nova, né? Você venha para essas histórias, venha para esses casos que elas te dão perspectiva. E junto com o cristianismo, com o espiritismo, nada melhor, hoje em dia, do que uma boa dose de perspectiva para a gente não perder tempo correndo atrás das máscaras, né? Mas fazer o trabalho que nos cabe de ir tirando, pouco a pouco, essa máscara que nós mesmos fizemos para nós, né? Então, que Jesus nos abençoe, que a reflexão da noite sirva para nós. Eu sei que esse estudo para preparar isso aqui serviu muito para mim. Muito obrigada.